querido. Tem tempo que ele não vem, mas eu amo quando ele vem porque ele traz esperança para muita gente. Talvez você tenha tido o veredito, achando que era o final, de que você não pode fazer o implante porque você não tem ossos para fazer o implante dentário. E, gente, a perda óssea pode ocorrer devido a diversos fatores, né? Pode ser uma doença periodontal, um trauma, pode ser também envelhecimento ou mesmo a ausência prolongada de dentes. Às vezes você perdeu os dentes e demorou. Com os avanços da odontologia moderna, olha a notícia, é possível reverter esse quadro. No entanto, além da reabilitação funcional, a estética desempenha um papel fundamental nesse processo. Após a recuperação da estruturação óssea, garantir um sorriso harmonioso, natural, é essencial para a autoestima e o bem-estar do paciente. E para falarmos sobre a importância da estética após recuperar a perda óssea, a gente recebe o cirurgião dentista Dr. José Vicente Contatore. Seja bem-vindo, Olá, meu Cláudia. amigo. Saudades. É um prazer Muito tempo revê-la que a gente não se vê. novamente. Tudo bem? Tudo bem. Então vamos Tudo lá. certo. Já conhece o caminho? Vamos aqui bater um papo, então, sobre regeneração óssea. Então, em primeiro, eu gostaria de fazer o seguinte comentário com você, com telespectadores. O que não deve se fazer quem tem perda óssea? É uma boa pergunta essa. Então, primeiro, o que não deve se fazer? Colocar aparelho ortodôntico. Quando no aparelho coloca o fio fino, não dá tanto trauma, mas dá trauma. Mas aparelho com fio grosso é um suicídio, porque vai dar um torque, uma força horizontal nesses dentes, que a força horizontal do aparelho ortodôntico fixo vai gerar o aumento na velocidade de perda óssea. Então, esse é um tema importante. Segundo, deixa eu só te fazer uma pergunta em relação a esse tema importante. Isso significa, como é que a gente vai saber, às vezes, sei lá, tem uma paciente ali assistindo a gente com os dentes apinhados, né? Não tá bonito, esteticamente falando, eles estão desalinhados e ela fala, quero colocar um aparelho. Ela vai num ortodontista, ele, obviamente, vai querer vender esse tratamento, colocar o aparelho nela. Como é que ela vai saber se ela tem perda óssea ou não? Existe algum sinal aparente que a gente possa ter uma perda óssea? ela deve fazer uma radiografia panorâmica e uma tomografia da maxila e mandíbula e fazer uma avaliação do nível vertical ósseo, tanto superior como inferior. Se tiver com perda óssea, não deve se colocar o aparelho ortodôntico. Por quê? Porque hoje, sem um aparelho, nós temos outros elementos para resolver o problema estético. E fica até melhor que o aparelho. Agora, na realidade, fio grosso em aparelho ortodôntico, para quem tem perda óssea, é um suicídio, porque realmente vai acelerar 3, 4 milímetros por ano de perda óssea. Então, usa-se nesse aspecto uma técnica que quando o ortodontista vai tirar o aparelho, ele tem medo. Porque juntos cairemos, quer dizer, estava tudo unido, Uau. a hora que você tira o aparelho, começa, cai um dente aqui, cede ali, e na realidade aí chegará-se à conclusão que não deve-se usar o aparelho ortodôntico fixo para paciente que tem perda óssea. Mas como eu vou resolver o problema estético? Com outra situação que nós vamos mostrar aqui na segunda parte da entrevista. Nós, com lentes, fazendo todo um falando tratamento de uma perda estético. óssea, nesse caso, para quem quer colocar um aparelho, no caso, para quem ainda tem dentes, né? Para quem está começando essa perda óssea. Uma retração gengival pode ser sinônimo de perda óssea? É sinônimo de perda óssea. É sinônimo de perda óssea. Porque se o osso está, é minha mão esquerda, e a gengiva, ela fica sobre o osso, normalmente, quando o osso retrai, essa gengiva, o que ela vai fazer? Ela vai buscar nutrição, ela acompanha a perda óssea. Quando ela acompanha a perda óssea, vai ocorrer o quê? A retração gengival, que é o que nós chamamos de perda de gengiva inserida. Aquela gengiva inserida que ela absorve o choque sem problemas, a paciente perde, ela fica só com mucosa. E mucosa aí é fácil, porque ela vai retrair até expor, em casos que eu tenho visto, até a raiz toda do dente expõe. Okay. É uma retração gigantesca. Agora, uma segunda coisa que não deve ser feito,
O paciente está com a perda óssea, chegou lá no dentista, tal, está com perda óssea. Vamos extrair. Não extrai dente com perda óssea. Porque o osso ele diz assim, olha, eu estou com problema de circulação de sangue. As células da medula óssea estão inertes, não repõem novas células. Eu só perco e não reponho células. E ainda agora você vem, extrai e faz um trauma desse em cima da minha superfície, ele vai falar para você, eu vou responder igual e equivalente ao trauma que você me fez. A perda óssea vai 3, 4 milímetros, basicamente em 2, 3 meses. Então, para paciente que tem perda óssea e o dente está em posição, faz um tratamento estético e nesse tratamento estético faz a fixação desse dente. Um splint inteligente. Faz a fixação desse dente e com a fixação do dente, o paciente vai até sentir melhor, porque ele vai falar, bom, agora eu consigo morder sem que o dente faça aquele movimento que eu estava sentindo. O paciente vai achar melhor. Agora, telespectador, veja que coisa interessante. Se a perda óssea existe, você foi extrair o dente. No caso, não extraindo o dente, eu digo para você que você poderá ficar com esses dentes 10, 15 anos. Então, com o tratamento de fixação e de regeneração óssea, se eu consigo estabilizar o dente de uma forma óssea e esse dente vai ter uma sobrevida para 10 anos, por que eu vou extrair o dente agora se ele vai ter uma sobrevida para 10 anos? Isso é uma questão de bom senso. Isso aí é uma questão de você preservar o dente do paciente, porque realmente um tratamento invasivo vai gerar uma perda óssea invasiva. Então, não se remove dentes que têm perda óssea. Faz um splint inteligente, usando microfacetas, o dente fica fixo na boca, o paciente nem sente mais o problema da mobilidade, porque já houve a fixação, e nós vamos fazendo a reposição de células, fazendo com que essas células da medula óssea se repõem, multipliquem novas células. Porque o problema da perda óssea, Cláudia, é o seguinte, o paciente perde células e não repõe pela medula óssea. Ele perde células pela cortical óssea e não repõe pela medula óssea. Ora, se você só perde e não repõe, perde e não repõe, você vai ter o quê? Um déficit de células. O que é a perda óssea? É o déficit de células. Você está perdendo células e aquela célula da medula que devia estar ativa, ela não está ativa. Ela não consegue reproduzir. O nosso tratamento de regeneração, através de um doutorado de biologia molecular, citogenética e citogenoma que eu fiz, eu comecei a entrar em laboratório e procurar dentro de uma pesquisa clínica a nível celular por que aquela célula da medula estava inerte. Qual é a razão? E nós descobrimos que era um RNA de interferência que entra na célula e esse RNA de interferência na célula faz com que a célula fabrique uma proteína, não que a célula estava fabricando, mas lê o RNA de interferência do patógeno. Quer dizer, ele lê a memória de um outro patógeno que jogou o RNA de interferência ali. Então, o que nós vamos fazer nesse tratamento? Primeiro, neutralizar o RNA de interferência com laser de 1800 miliwatts. A neutralização do RNA de interferência significa fazer com que a célula volte a ler novamente o seu RNA mensageiro correto, que é o certo. Porque a célula lendo no ribossomo o RNA mensageiro, ela vai produzir sempre a proteína certa. Quando o patógeno injeta o RNA de interferência, o ribossomo começa a ler a memória do patógeno, não da célula. Aí você está assistindo pensando assim, meu Deus do céu, não estou entendendo nada. Para nós leigos, eu entendo que o mais importante é a gente compreender que estamos em frente a um gênio, um grande pesquisador que está trazendo um avanço incrível
E tá trazendo pra gente luz no fim do túnel. Ou seja, ele disse que a gente tinha perda óssea porque a gente estava perdendo célula. O que ele descobriu é que a gente não vai mais perder célula através desse tratamento. Você vai começar a repor células. Repor célula, ou seja, ele vai regenerar. E como? Repondo células. E como eu reponho células? Neutralizando o RNA de interferência que está dentro daquela célula da medula e ela está lendo a memória do patógeno e não a memória do RNA mensageiro da célula. Papo de gênio, né? É eu vou fazer o interessante. seguinte, vou te pedir uns 3 minutinhos, que eu vou querer colocar imagens para que você possa explicar com imagem, tá bom? Você entendeu, né? Que se você ouviu o seu dentista, seu médico falar, não tem mais solução para você porque tá com perda óssea, Dr. José Vicente Contatori tem sim solução, tem um jeito diferente para cuidar de você e devolver o sorriso que você merece, tá certo? Vamos lá, vou pedir para a produção colocar as imagens aqui na tela, tá, Dr. José Vicente? Será ótimo. Então, solta aqui, gente. O senhor pode dar um passinho para lá para não ficar na frente. Pronto, tá, então, tá ótimo. Esse paciente, pH salivar ácido 2.0, haja esmalte de dente, haja material, haja cerâmica que suporte um pH tão forte. Na regeneração óssea, nós vamos trazer esse pH para 7.8, que é o pH certo. Tá. Esse é o pH Aí correto. é que tá. Primeiro passo é ver qual é o pH da boca. sua boca. Sua boca. Coisa que a gente nem sabe. Ninguém pede esse exame, ninguém verifica. Isso é importante. É importante porque eu me dediquei muito a esse doutorado de biologia molecular e eu fui realmente para o laboratório, verificação de pH, verificar a célula da medula óssea que tinha o RNA de interferência e ficou inerte. E tudo isso começou a clarear de uma forma que, para este dente, ele tinha uma mobilidade dental e dentes moles e tinha um problema estético. Antes e depois embaixo, fizemos as lentes com zircônia. Não é resina comum, é uma zircônia de alta qualidade, é uma estrutura molecular excelente. A próxima foto. Veja que interessante. A paciente tinha um problema estético na região superior esquerda, que ela teria até que aumentar o canino ali para ficar do outro lado, tá vendo? Igual ao outro lado. Então, nós vamos ter uma homogeneidade estética. Fazemos a foto, levamos para a computação e fazemos um composê com um programa correto de como ela deveria ficar. E traduzimos isso na foto de baixo com as lentes colocadas também em zircônia. Então, olha o diferente. O antes, na região superior direita e esquerda, agora igualou tudo. A cliente fica satisfeita com esse pH. Perfeito, fica outro acabamento, né? Outra história. Outra Muito foto, bom. por favor. Vamos colocar outra foto aqui. Aqui. Uau. Normalmente, você precisa extrair o dente, diz o dentista. Nossa, aquele ali tá até quebrado, aquele canino, Quebrado, né? exatamente. Então, o que acontece? Dente mole. Em dente mole, eu vou extrair. Se extrair esse dente, vai acelerar a perda óssea. De tal forma que não vai ter condições de colocar implante. Não vai ter altura óssea para colocar implante. Então, o que nós vislumbramos uma nova tecnologia? Vislumbramos em fotografar o caso superior, colocar o programa em computação e idealizamos um programa onde naqueles dentes feios que você está vendo lá em cima, nós fizemos todas as lentes de zircônia com splint. Isto é, acabou a mobilidade da paciente e ela esteticamente volta ao seu convívio social normal. Conclusão dos fatos. Esses dentes com manutenção ano a ano, eu dou inicialmente 5 anos. Ela volta, eu digo depois 5, eu dou mais 5, eu dou mais... Isto é, ela vai ficar 10, 15 anos. Se eu faço um tratamento estético como esse, para 10, 15 anos, por que eu vou extrair aqueles dentes agora que eu não vou ter condições de colocar implante? E o que eu vou colocar nela? Uma dentadura superior. E eu tenho absoluta a certeza que ela não vai gostar. Inclusive, eu atendi uma senhora e ela queria que eu resolvesse o problema ósseo dela. Ela já tinha extraído todo o dente e o mal já estava feito. Não tinha absolutamente osso nenhum na boca.
Então, eu falei assim, eu vou fazer alguns enxertos, fomos para o hospital e depois dos enxertos eu vou colocar uma dentadura, né? E eu coloquei essa dentadura, ela muito, assim, rígida, não gosta disso, né? E o esposo dela, muito educadamente, falou, olha, eu quero acertar com você, e quanto é a prótese? Ela falou assim, alguns minutos antes, isso aqui é uma porcaria que o senhor colocou na minha boca. Mas eu fiquei tão ressentido com aquilo, que quando o marido dela perguntou para mim quanto é o trabalho, eu falei, porcaria não se cobra. Não cobrei nada. Fiz absoluta questão. Por quê? Porque a dentadura, você vai tirar esses dentes, a dentadura, com a perda óssea, não vai ter área chapeável e a prótese não vai parar. Então, o que é melhor? Fazer esse tratamento de baixo. É um tratamento inovador, Com totalmente. certeza. Não tem nem comparação. Agora, esse tratamento é de alguma forma acessível à população? É acessível. Não é um tratamento caro, porque não envolve cerâmica de alta fusão, cerâmica suíça. Isso é uma zircônia e é um material fabricado por uma fábrica sueco-alemã. É um produto de muita qualidade, de estrutura molecular, maravilhoso. A próxima, por favor. Vamos ver a próxima foto aqui. Olha aqui. Essa paciente já estava com black spot do lado direito ali, ó, porque estava tendo já perda óssea. Então, eu vou colocar aparelho para corrigir aquilo, o aparelho vai acelerar a velocidade de perda óssea. Não posso. Então, nós fizemos o tratamento de regeneração e ela queria fazer um branqueamento. Só que o dente dela é cor A3. Tentamos um branqueamento, ele chegou no máximo a 2, quer dizer, não clareou muito. Mas tem uma outra maneira de clarear? Tem. Trabalhando o quê? Com essa zircônia. Qual é a vantagem da zircônia? Eu tenho um dente cor A3 aqui. Eu coloco uma zircônia sobre ele, BL2, prevalece a cor da zircônia e não do dente. Com a resina era diferente. Eu colocava no dente escuro, a resina clara, mas não adiantava, o que prevalecia a cor do dente. Então, essa estrutura, nós eliminamos inclusive os black spaces. E nesse caso, não houve necessidade de fazer o nido. Nós fizemos separadamente. Então, o paciente passa fio dental corretamente em todos os dentes. Perfeito. Por favor. Olha lá. Soluções, hein, gente? Olha, o paciente usava bigode. Por que ele usava bigode? Porque ele tem problemas dentais. Porque o bigode esconde. Isso é uma maquiagem com o paciente, né? E bastante problema, né? E pelo visto ele é fumante, né? É fumante. Né? Então eu disse assim, ó, nós vamos fazer um trabalho, eu vou deixar você ótimo e você tira esse bigode. Ele falou, ó, se você me conseguir a estética que eu quero, eu tiro o bigode. E depois do tratamento ele acabou realmente tirando o bigode. Então veja a cor. pH salivar 2.0, ácido. Haja esmalte dental para suportar esse ataque ácido. O esmalte, olha lá, o dente ele fica A3, muito pigmento, um hálito forte, porque a acidez a nível salivar gera um pH muito forte. Como é que muda-se o pH da boca de uma pessoa? Nós trabalhamos com uma água no consultório, no nosso aparelho de ultrassom, uma água alcalina, que ela tem um pH 10.24, é acima de 7. Eu trabalho com essa água aquecida e trabalho com 4 tipos de antibióticos. Quanto mais bactéria, mais enzima. Quanto menos bactéria, menos enzima. O antibiótico vai matar essas grandes quantidades de bactéria. E a água alcalina também usando em cima disso. O que vai acontecer? Menos bactérias, porque eu vou matar essas bactérias. Então, quanto menos bactéria, menos enzima. O pH vai subir até 7,8. Isso significa que se a gente começar também a consumir uma água mais alcalina, a gente melhora o pH da boca? Melhora, sem dúvida. Olha, já até falei de uma determinada água alcalina aqui, não está em questão agora, mas é interessante a gente saber disso. Aqui no Brasil nós temos uma água que é fabricada próximo a Barretos, não vou dizer o nome porque
Não estou fazendo comércio. Aqui a gente falava, até uma família muito querida, eles anunciaram um tempo com a gente, água rárida. Sim. Que tem um pH bem alto. Não sei se é sobre essa água que você está falando. Tem outra também, que é de uma cidade, inclusive, que também tem um pH alto, que eu esqueci o nome agora. Mas se a gente busca água desse tipo, a gente tem melhora no pH da Exato. Essa água, ela tem um pH mais alto do Brasil. Não tem água com pH tão alto, Essa que eu falei? 10,24. Não, essa que eu estou falando, que Qual é é essa? Ibirá. Ah, Ibirá, essa cidade que eu A estava falando. Ibirá, Ibirá é uma exatamente. cidade. É uma Essa cidade. ela tem um gosto É a água mais diferente. alcalina que tem no país. Eu confesso para vocês que o gosto não é lá tão igual a uma água com pH mais baixo, né? Porque ela é rica também em vários minerais. Mas então vale a pena a gente Vale a consumir esse pena. tipo de água. Eu praticamente só uso essa água. Sério, você manda trazer? Mando trazer, eu compro em quantidades. Olha que legal. No supermercado já estão vendendo hoje. Joia. Bom saber. Fizemos uma propaganda de graça para Ibirá. Fizemos. Dá água pra gente. Mas tem a Rárida também, que também tem um pH altíssimo, que também é muito bom, também bem verdade. amigos nossos. A próxima, por favor. Então, agora, nós fizemos as lentes usando um lençol de isolamento, para que você veja a densidade desta lente. Só que a paciente que fez a lente, ela continuou fumando muito e ela continuou tendo um pH ácido. 2 anos depois, nos espaços interdentais ali da lente, veja como está promovendo um elemento que é um biofilme, que nós chamamos, que são microrresíduos ali. Então, o problema do microrresíduo é um problema sério. E você precisa ter a sua escovação 4 vezes ao dia. Amanhã, quando você levantar, almoço, janta, e eu considero a escovação noturna a mais importante de todas. Né? Porque é ali que você vai ficar 8 horas com a boca estática e essas bactérias vão agir enquanto você está dormindo. E usar o fio dental, que nem todo mundo usa, né? Isso é importante. A próxima. Nós fizemos o Congresso de Regeneração Brasil, veio gente do Brasil todo, do mundo todo, ali na Alameda Santos, no Hotel Renascense, por favor. A próxima. Próxima foto. E aqui tem uma frase que eu gosto muito dela. Você tem o poder de regeneração da vida nas suas mãos. Regeneração espiritual e regeneração celular. E a harmonia espiritual gera uma harmonia celular. Então, essa célula recebe uma frequência boa. E o que é essa frequência boa? É a frequência dessa energia, desse Deus dentro de você. Então, fica o recado. Você tem o poder de regeneração da vida nas suas mãos. E é o que nós fazemos na regeneração óssea. Olha lá, Dr. José Vicente Contatori, uma grande contribuição à ciência, um cientista estudioso, um profissional da odontologia dos mais gabaritados do nosso Brasil, se não do planeta, trazendo para a gente essas possibilidades. Conheça mais, aprenda com ele, acompanhe. Ele está no Instagram como Odontologia Contatori. Tem um canal no YouTube maravilhoso que é o José Vicente Contatori. Entre em contato através do 50 55 10 15. Pode marcar uma consulta 11 50 55 10 15. E até o WhatsApp 11 9 9943 6063, tá? Mas pelo fixo, às vezes fica mais fácil, que você já organiza tudo, 11 50 55 10 15. Existe luz no fim do túnel, você pode ter um sorriso bonito como você sonha. Odontologiacontatori.com.br é o site. Muito Claudinha, obrigada. foi um prazer. E nós estamos pensando esse ano fazer um novo congresso internacional de regeneração. Maravilha. Que será no mesmo hotel, Renascense, na Alameda Santos. Para os profissionais da odontologia. Para os profissionais, não, e muitos médicos e odontologistas, porque essa técnica minha de regeneração já tem alguns médicos usando na ativação de células da medula óssea em outras regiões do corpo. Então, o que tinha de médico de fora, eu estranhei.
Que Estranhei, maravilha. porque veio muita gente de fora. Mas eu já falo isso há muito tempo. Estou É. diante de um grande cientista. Orgulho para nós brasileiros termos o Dr. José Vicente Contatori conosco. Fica com Deus. Muito obrigada, Que Deus te amém. abençoe, Deus te viu? abençoe da cabeça aos pés.